O poema que vos vou apresentar é o poema A Mãe de Eugênio de Andrade. Então, falando inicialmente um pouco sobre o poeta, Eugênio de Andrade é, na verdade, o pseudónimo de José Fontinhas. José Fontinhas foi um dos mais importantes poetas portugueses do século XX. Nasceu a 19 de julho de 1923 na Póvoa da Atalaia e faleceu a 13 de junho de 2005 no Porto. José Fontinhas iniciou a sua carreira literária na década de 1940 com a publicação do seu primeiro livro de poesia intitulado As Mãos e os Frutos. Ao longo da sua vida foi recebendo vários prémios, incluindo o Prémio Pessoa em 1985 e o Prémio Camões em 2001, o mais importante prémio literário da língua portuguesa. A poesia de Eugênio de Andrade é conhecida sobretudo pela sua simplicidade e beleza, bem como pela sua capacidade de evocar emoções profundas e complexas com o uso de poucas palavras. A sua poesia é frequentemente marcada por temas como a natureza, a vida cotidiana, a memória, a infância, bem como pela reflexão sobre a identidade pessoal e a condição humana. Tal como disse, o poema que vos trouxe foi o poema Mãe, e então vou passar à leitura do mesmo. No mais fundo de ti, eu sei que te traí, mãe. Tudo porque já não sou o retrato adormecido no fundo dos teus olhos. Tudo porque tu ignoras que há leitos onde o frio não se demora e noites rumorosas de águas matinais. Por isso, às vezes, as palavras que te digo são duras, mãe, e o nosso amor é infeliz. Tudo porque perdi as rosas brancas que apertava junto ao coração no retrato da moldura. Se soubesses como ainda amo as rosas, talvez não enchesses as horas de pesadelos. Mas te esqueceste muita coisa. Esqueceste que as minhas pernas cresceram, que todo o meu corpo cresceu e até o meu coração ficou enorme, mãe. Olha, queres ouvir-me? Às vezes ainda sou o menino que adormeceu nos teus olhos. Ainda aperto contra o coração rosas tão brancas como as que tens na moldura. Ainda ouço a tua voz. Era uma vez uma princesa no meio do laranjal. Mas, tu sabes, a noite é enorme e todo o meu corpo cresceu. Eu saí da moldura, dei às aves os meus olhos a beber. Não me esqueci de nada, mãe. Guarda a tua voz dentro de mim e deixo-te as rosas. Boa noite, eu vou com as aves. Através da leitura do poema A Mãe de Eugênio de Andrade, nós apercebemos que ele enquadra-se principalmente na temática de memória de infância e também de relação entre mãe e filho. E agora vamos passar para uma análise mais pormenorizada de cada estrofe. Então, na primeira estrofe, o sujeito poético diz: No mais fundo de ti, eu sei que te traí, mãe. Esta estrofe, eu acho que é utilizada mais como forma de desabafo, onde o sujeito poético diz que sente que fez algo que desapontou a mãe, a deixou triste e que de alguma forma criou uma barreira entre eles. Essa barreira vai sendo explorada ao longo do poema e logo na segunda estrofe nós apercebemos-nos do porquê dela existir. Ela existe pois o sujeito poético já não é o retrato adormecido no fundo dos olhos da mãe. Retrato adormecido, no caso aqui, é usado como personificação, ou seja, o sujeito poético já não é criança, inocente, já não é um menino do retrato que precisava tanto de ser protegido pela mãe. Ele é um ser humano que, tal como qualquer outro, cresceu, está em evolução e quer eventualmente se tornar independente. A mãe parece ignorar esse facto e então essa falta de compreensão por parte da mãe gera uma grande tensão e conflito entre os dois, tal como indicado pelas palavras duras que o sujeito poeta diz à mãe, e também pelo facto de ele considerar o amor deles infeliz. Aqui na quinta estrofe, mais uma vez, o sujeito poético realça a ideia de que a mãe não aceita que ele cresceu, e na sexta estrofe ele diz: Se soubesses como ainda amo as rosas, talvez não enchesses as horas de pesadelos. Eu acho que aqui no caso das rosas está a ser utilizado mais como forma de analogia à mãe, ou seja, se soubesses que ainda te amo, se calhar não problematizavas tanto o meu crescimento. Se soubesses, ou seja, a mãe não sabe. E porquê que a mãe não sabe? Eu acho que aqui, o sujeito poético, nesta estrofe, ele tenta também fazer o género de uma autocrítica. Eu acho que ele está a criticar o facto de ele também não conseguir se expressar, não conseguir dizer à mãe o que sente, expressar os seus sentimentos para com ela. E então, depois ele continua dizendo: Mas te esqueceste muita coisa. Te esqueceste que as minhas pernas cresceram, que todo o meu corpo cresceu e até o meu coração ficou enorme, mãe. Bom, aqui ele fala sobre as suas mudanças físicas, sobre o seu crescimento físico e, mais uma vez, diz que o seu coração ficou enorme. No caso, eu acho que aqui a parte do coração ficou enorme pode ter várias interpretações. Pode querer dizer que, pronto, apesar de ter crescido, o amor dele para com a mãe continua enorme, ou pode até mesmo significar que agora crescido, no coração do sujeito poético cabe não só o amor com a mãe, mas também um possível outro amor, porque ele eventualmente irá se apaixonar e então
que há não só o amor da mãe, mas também um amor por outro alguém. Na estrofe seguinte, ele diz: olha, queres ouvir-me? Eu acho que quando ele faz esta pergunta, pergunta à mãe se ela o quer ouvir, eu acho que também nos conseguimos aperceber que a mãe, se calhar, era uma pessoa com quem o sujeito poético tinha uma dificuldade a se comunicar. Se calhar era uma pessoa também um bocadinho fechada, que não ouvia muito o filho, pronto, se calhar achava que ela estava sempre correta e pronto. Então, se calhar, sempre pode estar um bocadinho relacionado com aquela falta e com aquela dificuldade que o sujeito poético sente em se comunicar com a mãe. Lá está, porque ela, se calhar, também era uma pessoa um bocadinho fechada. E aqui, quando ele diz: às vezes ainda sou menino que adormeceu nos teus olhos, ainda aperto contra o coração rosas tão brancas como a que tens na moldura, e ainda ouço a tua voz, era uma vez uma princesa no meio do laranjal. O sujeito poético quer, sobretudo, mostrar à mãe que, apesar de ter crescido, ele ainda consegue se conectar com a criança que ele foi, e ele ainda guarda com muito carinho as suas memórias de infância, tal como aqui esta memória de quando a mãe lhe contava histórias, talvez para dormir ou algo assim. De seguida, mais uma vez, ele diz que cresceu e que a noite é enorme. No caso, a noite aqui é utilizada como vida, ou seja, a vida é enorme, ele tem muito para viver ainda, agora crescido, tem muitas experiências ainda para sentir, ou seja, tem de sair debaixo das asas da mãe, digamos assim. E ele termina o poema dizendo: não me esqueci de nada, mãe, guarda a tua voz dentro de mim e deixo-te as rosas. Boa noite, eu vou com as aves. Então, o poema termina com uma imagem poética e simbólica. O poeta deixa as rosas para a mãe e sai com as aves. Ou seja, isto basicamente sugere que ele quer seguir o seu próprio caminho, quer viver novas emoções, novas experiências, mas ainda valoriza a conexão com a mãe e as memórias compartilhadas. Ou seja, as aves aqui são basicamente uma simbologia à liberdade, independência, movimento, autoconhecimento, enquanto as rosas representam a memória, o amor, a conexão emocional. Então, em resumo, o poema é uma reflexão emocional sobre a complexidade da relação entre mãe e filho e destaca sobretudo a importância da comunicação e das compreensões mútuas, mesmo mediante as mudanças, crescimento e evoluções ao longo do tempo. Bom, agora passando a uma análise estrutural do poema. O poema é constituído por 13 estrofes, com um número de versos variável. Há a predominância de tercetos, ou seja, estrofes de 3 versos. No poema não existe rima, é uma composição poética de versos completamente soltos e o número de sílabas métricas também não é constante ao longo dos versos, tal como vocês podem observar neste exemplo abaixo. Bom, agora na parte da intertextualização, eu admito que tive alguma dificuldade para relacionar esta obra com algo, porque eu não queria tanto relacionar a temática, porque eu podia-vos trazer aqui um livro, um filme que falasse sobre a dificuldade da relação entre pais e filhos, principalmente na adolescência. Só que eu não queria tanto relacionar duas obras na temática, mas mais nas mensagens que elas transmitem. E então, para isso, eu escolhi a obra O Príncipezinho. Bom, em primeiro lugar, eu acho que ambas as obras expressam muito a temática da infância, da passagem do tempo, da evolução pessoal, do autoconhecimento. Assim como o príncipezinho teve de deixar a sua pequena rosa no seu asteroide para explorar novos mundos, ter novas experiências e evoluir, também o sujeito poético sentiu necessidade de se afastar da mãe para crescer, ter novas experiências e mudar. Mas tanto o príncipezinho como o eu lírico guardam as lembranças dos momentos partilhados e preservam o seu amor por elas. E então aqui eu entro na segunda temática, que eu acho que estas obras abordam, que será então a temática do amor e também da saudade. No poema, o sujeito poético fala muito sobre a sua saudade da relação que ele tinha com a mãe e também da tristeza por já não ser a mesma, e também exprime muito o seu amor por ela. E também no livro, ou no filme do Príncipezinho, apesar de estar em outros mundos, o Príncipezinho lembra-se muitas vezes da Rosa, sente muitas saudades dela e exprime muitas vezes também este seu amor por ela. Para além disso, eu acho que tanto o poema quanto o livro abordam muito também a temática da conexão emocional, da importância das relações afetivas e também principalmente dessa parte das compreensões mútuas numa relação. Ou seja, numa relação, saber dizer ao outro onde é que nós achamos que ele erra, mas também saber olhar para nós, fazer uma autoanálise para com as nossas atitudes e também saber admitir e ver quando erramos. Então, em resumo, eu acho que tanto o poema A Mãe quanto
o Príncipezinho exploram temas como o amor, a saudade, a infância e a conexão emocional, sendo duas obras extraordinárias. Então, para terminar, eu gostava apenas de dizer que eu gostei mesmo muito deste poema, acho que é um poema fenomenal. Eu admito que tenho uma certa dificuldade para interpretar a poesia, principalmente no que toca a interpretar a mensagem que ela quer expressar, mas eu acho que este poema é sobretudo muito limpo, digamos assim, acho que ele é muito direto, é muito conciso. Claro que esta foi a minha interpretação, algum pormenor, algum verso vocês poderão eventualmente interpretar de uma forma diferente, mas eu acho que a ideia geral ou a ideia global do poema é muito direta, é muito clara e então não dá para variar muito. Para além disso, acho que é um poema com o qual nós podemos nos identificar muito, principalmente nesta fase da nossa vida, porque lá está, a adolescência é sobretudo isso, é este crescimento, esta autoevolução, é esse autoconhecimento, também nós queremos atingir a nossa independência e lá está, sair um bocadinho debaixo da asa dos nossos pais, tal como o sujeito poético. E para além disso, acho que é um poema muito bonito e que lá está, expressa muito essas mensagens que são tão importantes, tal como o amor, a saudade, a infância, a conexão emocional, a complexidade que são as relações, até mesmo as relações parentais e também aquela parte das compreensões mútuas que é tão importante para a nossa relação com os outros. Então, acho que é um poema mesmo magnífico e esta foi a minha apresentação e a minha interpretação do mesmo. Espero que tenham gostado e obrigada pela vossa atenção.